Você está ouvindo o podcast Talma, podcast de filosofia, apresentado por mim, Matheus Benites, com o intuito de promover a disseminação do saber e do questionar. Talma é a palavra grega que se refere ao espanto filosófico que Aristóteles apontou como a reação inicial diante do mundo que leva a uma busca por compreensão e conhecimentos mais profundos. Aqui se cultiva a perplexidade que nos impele ao pensamento, a autonomia no pensar e o pensamento crítico. Ouça, comente e compartilhe. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Talma, um podcast de filosofia, um podcast para os perplexos. Hoje, inaugurando esse programa, eu estou recebendo Vanessa Henning, que é professora de filosofia, pesquisadora doutoranda da UniOeste, teve uma dissertação de mestrado falando sobre René Descartes, o assunto desse vídeo, e hoje em dia realiza uma pesquisa que também tem muito a ver com a filosofia de Descartes, mas centrada no filósofo Malebranche. Vanessa, seja muito bem-vinda para o nosso bate-papo. Obrigada, eu agradeço o convite, Matheus. E vamos falar de Descartes, né? Vamos falar do pensador que é praticamente o réu, né? É um bode expiatório da filosofia contemporânea, né? Hoje em dia, tudo é culpa do Descartes, parece. Então, é legal a gente ter a oportunidade de falar sobre ele, até para desmistificar um pouco essa visão vaga, né? Essa visão de espantalho que muitas pessoas constroem do Descartes, que foi um cara, apesar de pessoas enxergarem elementos na sua filosofia que contribuíram, né, para uma visão da modernidade, que é uma visão problemática e tudo mais, aos olhos contemporâneos, foi um cara também que publicou o livro em francês, né, o Discurso do Método, quando só se publicava praticamente em latim, que fez muita coisa para a emancipação do pensamento, né, para sair daquela coisa escolástica, carregada, e para que as pessoas tivessem mais autonomia, né? Já antecipando muito os princípios iluministas. Então, eu queria que você, se puder, explicasse aí para a gente qual que é o cerne da filosofia de Descartes, a sua metafísica, o que é mais importante na sua visão. Sim. A gente tem que entender que o Descartes ele está num momento histórico ali do Renascimento. É um momento de valorização da razão humana, né, do antropocentrismo. E quando ele pensa uma filosofia, ele pensa uma filosofia que seja uma autonomia da filosofia em relação à teologia, porque até então o que se tinha, o saber vigente, tradicional, era o pensamento escolástico, né, o pensamento aristotélico, né, e tinha essa visão da relação entre Deus, né, Deus e o mundo, filosofia e teologia. O Descartes, ele pensa sobre essa emancipação da razão, né? Como eu falei, ele é fruto do seu tempo e ele quer fazer o quê? Ele procura uma teoria do conhecimento mais do que uma metafísica. Ele tem a metafísica como as raízes, né? Fala a raiz de uma árvore, como ele diz lá nos princípios da filosofia, mas ele quer valorizar o quê? A autonomia do conhecimento pela razão e a questão do método científico, né? Um método para buscar a verdade. Ele é numa época em que Galileu está ali apresentando sua concepção de universo, né, de mundo. Também ele vê muita identificação com o Galileu, com o pensamento Galileu, né? O pensamento de Copérnico, do heliocentrismo, e ele vê o que é a importância ali da matemática como um modelo de ciência para chegar até a verdade. Daí o Descartes ele faz o quê? Ele é um filósofo matemático, ele busca por meio da matemática, né, do modelo matemático de conhecimento, buscar um método, estabelecer um método para a procura da verdade, né? Um método que tem como prioridade a própria razão humana, nesse sentido.
E onde é que ele chegou com isso? Ele teve sucesso com o método ou não? Ou ele naufragou no seu projeto? Não, Descartes, ele teve sucesso, sim. É, e ele tem uma curiosidade que ele admirava o pensamento filosófico também, o pensamento científico de Galileu, só que ele criticava Galileu por não estabelecer um método, né? Não colocar um método para que mostre, né, a busca ali da verdade, todo o procedimento no conhecimento. E o Descartes, ele teve uma curiosidade, outra curiosidade também, ele teve 3 sonhos que tinha como objetivo criar um método para estabelecer como que eu falo, um caminho universal para a ciência, né, para a procura da verdade, né? Em 1637, Descartes escreve o Discurso do Método, mostrando sobre a importância do método para bem conduzir a razão e o conhecimento. Né? Então, ele faz toda uma análise, o discurso do método ele é dividido em 6 partes, né? Ele faz toda uma análise sobre o saber que ele recebeu num dos melhores colégios da França, La Flèche, né? Um colégio jesuíta, mas ele mostra que esse saber, seja na linguagem, seja na própria filosofia, até na matemática, era um saber sem estar baseado num método ou num objetivo rigoroso, né? Num objetivo. A matemática mesmo, o Descartes ele diz que a matemática estava voltada para questões técnicas, né? Não tinha não se estabelecia um objetivo não é concreto que eu posso dizer, mas rigoroso no sentido do conhecimento verdadeiro, da busca da verdade. Daí ele mostra nesse discurso do método, faz toda uma análise sobre o saber tradicional, apresenta as 4 regras do método, né? Ele fala que é o método de procura da verdade, é um processo que ele faz, né? Em primeira pessoa ali, como nas meditações, e ele apresenta essas 4 regras do método para mostrar como chega a um conhecimento verdadeiro. O que é o conhecimento verdadeiro? É um conhecimento que não é passível de dúvida, que é um conhecimento evidente, claro e distinto. E como ele deve conduzir a própria razão, né, por meio dessas regras, né, desse caminho, né, desse caminho do método para alcançar algo de firme nas ciências, né? Então, o que o Descartes ele esperava? Ele esperava com o método, né, o filósofo da dúvida, o filósofo que é considerado ali identifica com a questão do método, levar também para as demais ciências, não só para a filosofia, né, na busca do conhecimento, mas para as demais ciências. Por isso que ele fala, né, da questão do método universal, daí ele tem como o que ele vê na matemática, ele vê a matemática como um modelo de ciência, porque a matemática mostra o modus operandi da razão na conquista de conhecimentos claros e distintos, né? Não é passível de dúvida, ou seja, conhecimentos universais, né, que valem para todos. E ele se baseia nessa concepção. Então, ele vê a matemática como um modelo de ciência porque ela trabalha ela é o exemplo de ciência que mostra como a razão deve se conduzir para alcançar conhecimentos claros e distintos, né? Porque só assim é possível estabelecer algo de firme e constante constante nas ciências, como ele mesmo diz, né? E o Descartes, tem uma outra curiosidade. O Descartes, ele já se destacava desde do seu período ali no colégio, né? Se destacava, ele tinha uma curiosidade por conhecimento, pela matemática, né? E o Descartes ele escreve o Tratado do Mundo, né? O Tratado do Mundo é uma das primeiras obras que ele escreve, o Tratado do Mundo, né? Daí tem o Tratado da Luz, o Homem também, esse livro aqui.
Quando ele escreve essa obra, foi uma das primeiras obras que ele escreve, até a pedido de um cardeal muito famoso na época, que é o Pierre de Bérulle. Que o Pierre de Bérulle foi depois o fundador de Oratória, que é a comunidade de eclesiásticos na qual Malebranche fará parte, né? Só que o Descartes ele não vai publicar essa obra porque esse Tratado do Mundo ou da Luz ele vai defender a teoria heliocêntrica e vai ser bem no momento que Galileu está sendo condenado pela Igreja, né? Então daí ele deixa de publicar, né? Estava quase terminando essa obra, deixa de publicar por ficar, né, com receio, né? O Galileu foi condenado, não queria também ser condenado. E o que acontece? Essa obra depois vai ser publicada postumamente, em 1663, em 1664. A gente vê que o Descartes ele morre em 1650, né? Então, daí o que acontece? Então, Descartes ele já tinha certo destaque por ser um cara, uma pessoa que tinha um anseio de conhecimento, buscar conhecimento, né, apresentar o seu método. Né? E o que ele faz depois? Ele escreve, como eu falei, ele escreve o discurso do método, que é o discurso do método ele escreve em francês, para apresentar as pessoas leigas, né, sobre a apresentação da sua filosofia, mas também do seu método, aí a forma de conduzir a razão à busca da verdade, que era o objetivo dele. O objetivo dele é entrelaçar o quê? Método, filosofia, metafísica e ciência, né? Depois, em 1900 não, eu estou com 1900, em 1641, ele escreve as meditações, né? Que o discurso, as meditações, ela vai ser uma forma mais rigorosa, mais profunda, né? Do discurso do método, mostrando todo o processo meditativo ali da dúvida, por meio do instrumento da dúvida metódica para chegar à verdade, né? O discurso do método ele vai apresentar de forma não é que seja tão profunda, mas ele quer apresentar para toda a comunidade, por isso que ele é escrito em francês, né, para a população. E lá na quarta parte do discurso do método vai ser um resumo das meditações. E daí nas meditações ele aprofunda, ele vai dedicar as meditações para os doutos da Faculdade de Teologia de Paris, né? E mostrando como eu falei, todo o processo de investigação do conhecimento para chegar a um ponto, né, um elemento primordial, que é a base a base do conhecimento, né? Mostrar o que é o sujeito, o pensamento, as respostas, né? Que é a partir do sujeito, do pensamento que eu busco e alcanço a verdade. Que é o que está sendo criticado e massacrado agora, né? A tal invenção do sujeito. Pois é. Essa questão mas isso aí vai ser a gente tem que entender também, como eu falei, a gente tem que entender que Descartes está no momento ali, vai ser massacrado agora, não tem a questão do sujeito, que para mim, que eu estudo filosofia moderna, estudo Descartes, Malebranche principalmente, agora no doutorado, e o Kant, né, que eu vou falar do sujeito transcendental, a gente tem que ver que ali era o quê? O ponto máximo, né? A razão como autonomia, né? Como uma condição autônoma. O ser humano, ele possui razão, né? E ele possui razão e a partir da capacidade racional conduzir na busca da verdade, outros conhecimentos, a conquista do conhecimento. Então, a gente tem que ver que ali é uma época do Descartes, do Malebranche, em que reina o antropocentrismo, né? Reina essa ideia que vem lá de Francis Bacon, né? Que é conhecer é poder, né? A questão do método, só que Descartes ele vai partir não do modo empirista, né? E sim racionalista, né? A razão é a condição, né? Nós temos conhecimentos inatos, nós não devemos nos basear
em opiniões, não devemos nos basear em conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Uma correção aqui, não é que nós não devemos nos basear nesses conhecimentos, mas a gente tem que colocar à prova esses saberes, no sentido daquilo que vale a pena dar continuidade ou aquilo que se apresentar como algum elemento de dúvida, passível de dúvida, a gente não deve aceitar, né? Porque senão não tem como você estabelecer uma ciência, qualquer forma de pensamento, qualquer forma de conhecimento verdadeiro, né? E Descartes, ele faz esse processo colocando em ênfase a razão humana. Por isso que é importante entender que também ele é fruto do seu tempo, né? Ele é fruto do seu tempo, que ele quer uma autonomia da filosofia em relação à teologia. Ele o quê? Ele quer mostrar um método, né, ele está numa época em que acontece a revolução científica, né, a valorização do método científico, estabelecer critérios, analisar, conduzir o pensamento de forma coerente, rigorosa, objetiva, e também a questão ali da ênfase do homem, né, como centro das coisas. O homem como o estabelecedor de conhecimento. O conhecimento ele não é fruto de uma revelação divina, como acontecia na filosofia medieval, né? A filosofia era algo que estava a serviço da teologia. E Descartes propõe essa autonomia. O que é muito digno de mérito, né? O que é uma coisa muito louvável. Principalmente para os próprios contemporâneos que criticam ele, né? Seria pior ainda, né? Talvez, se fosse uma perpetuação da mentalidade medieval. Mas eu fiquei pensando sobre essa questão do método, e o Descartes não é um cético, mas ele usa a dúvida como método, né? Mas ele é um racionalista, certo? Sim. O que acontece? Nessa época ali, em que Descartes, nessa época ali do Renascimento também, tem essas características que eu falei, né, que fazem com que Descartes pense desse modo também, mas também tem um questionamento sobre a validade do saber, fruto ali da filosofia de Montaigne, né, do ceticismo ali de Montaigne. E o Descartes, ele faz uso vamos dizer, dessa conduta cética, mas ele não se apropria de modo a falar que não tem conhecimento verdadeiro, que não é possível chegar à verdade, que a razão não conhece, não acessa, não tem acesso. Não, mas quando fala da dúvida, ele é uma dúvida que ela é uma dúvida cética para colocar em questão os saberes vigentes que ele recebeu desde toda a tradição e todo o saber que é defendido, né, nas escolas, inclusive na escola lá que ele estuda, na escola jesuíta, um dos melhores colégios, mas é mostrar assim, só como um meio, um instrumento para ver se é possível chegar a um ponto elementar, né, para conduzir à verdade. Daí ele faz uso da dúvida. É o filósofo, conhecido também como filósofo da dúvida, ele apresenta bem no discurso do método, sobretudo nas meditações, né, na primeira meditação, a dúvida, ela se torna hiperbólica, né, ela é radical, ela vai por todo o conhecimento, inclusive o saber matemático, para quando Descartes mostrar que chegar a uma verdade, apesar disso, apesar dessa radicalidade da dúvida, é mostrar que essa primeira verdade é impossível de duvidar. Não tem como questionar. É claro e distinto. É universal para todo ser que tem razão, né? Que daí é o cogito, né? O ponto arquimediano da filosofia de Descartes. Então, é uma dúvida provisória, não é uma dúvida... não é uma dúvida no sentido como condição para a filosofia sem algum rumo, né, sem um objetivo por meio dela.
sim, que o difere dos céticos, né? Que vem no estado da dúvida, né? Desde dos céticos antigos, né? Com Pirro e tal, mas enfim, que vem no Uhum. estado da dúvida uma condição para o pensamento, né? Um estado até de felicidade, né? De daimonia. Mas enfim, será que você pode nos resumir as meditações? Se não for pedir muito. Sim. As meditações foi o livro que eu mais estudei, né? Eu estudei, deixa eu só contextualizar. Eu estudei Descartes, eu fiz a minha graduação fiz em filosofia e o meu TCC foi em Descartes, né, sobre a relação entre Deus e o cogito na fundamentação do conhecimento verdadeiro. No mestrado, eu fiz a minha dissertação, ela é uma crítica de Malebranche, que foi um filósofo cartesiano. Ele não é muito conhecido no Brasil, que é problemático porque muitas obras não estão traduzidas, que é sobre a prova da existência dos corpos. E o que as meditações vai mostrar? Há um livro de maturidade do Descartes, né? Um livro que, como eu falei antes, ele apresenta para os doutos da Faculdade de Teologia de Paris. É um livro que sofreu várias objeções, né? Tem as objeções e resposta, mas ali Descartes mostra como ele conduz o pensamento ao conhecimento verdadeiro. Ele quer mostrar o quê? Dedicar as meditações ao quê? Ao conhecimento de duas grandes coisas, que é o conhecimento da alma e de Deus. E no final, só ele vai provar a existência do mundo, porque senão não haveria como mostrar um conhecimento científico, né? Um conhecimento sem a possibilidade da existência de um mundo externo, né? Um mundo corpóreo. Mas as meditações, o que ela vai trabalhar as meditações? A primeira meditação, Descartes utiliza da dúvida, né? A dúvida metódica. Ele vai conduzindo essa dúvida metódica a todos os conhecimentos, a todas as informações que ele recebeu até então, durante sua vida. É um processo de meditação. Ele até fala que ele escreve, agora eu não lembro onde que ele escreve, mas que ele fala que é um processo que quer levar o leitor também nesse processo meditativo e que é para ler uma meditação por dia, né? Para ele refletir também, entender essa forma de como Descartes está conduzindo o seu pensamento. E ele faz uma crítica e vê se é possível, de tudo que ele recebeu desde a infância, né, de todos os conhecimentos, dos prejuízos que ele teve, né, a respeito das coisas, se é possível arrancar algo de certo. O que é certo para o Descartes? Certo é aquilo que é evidente, uma intuição imediata, não tem como explicar. Não é resultado de um raciocínio, de um silogismo. É aquilo que é evidente por si mesmo, né? Ele faz, então, todo esse processo na primeira meditação. Daí começa a primeira meditação, começa uma crítica, né? Uma dúvida, um questionamento sobre as informações dos sentidos. Por quê? Quando nós somos crianças, né? E quando a gente não no dia a dia, qual que é o contato comum? Pelo corpo, pelas sensações, pelas informações que o corpo, os sentidos nos proporcionam. E ele queria ver se era possível ter algum conhecimento de fato firme em tudo que ele recebeu nessas informações. Então ele faz todo o processo da dúvida e vê que as informações dos sentidos são enganosas. Eu posso ver, por exemplo, eu vejo um objeto de longe, enfim, daí eu me aproximo desse objeto, ele não é como parecia ser, né? Enfim, o sentido nos engana. Por exemplo, eu estou com alguma enfermidade, alguma febre, eu sinto paladar diferenciado do alimento do que uma pessoa que está nas suas condições normais, bem de saúde, né?
Então, o sentido nos engana. Daí, o que ele fala? O Descartes ele não vai falar para analisar uma por uma das informações. Ele sempre vai atacar a base. Porque se o edifício ele está mal alicerçado, né, todo conhecimento que provém dele, né, a construção que vem dele, acaba também, cai por terra. Né? Então, ele ataca o quê? Atacando, vendo que as informações do sentido são enganosas, ele mostra que a percepção sensível não é condição para chegar a uma verdade, um conhecimento verdadeiro. Daí ele vai estender essa dúvida, né? Ela vai se radicalizando, né? Aumentando, né? Até tornar radical, melhor dizendo, agora na questão do corpo, na própria percepção sensorial. Daí ele faz o argumento lá, mostra o argumento dos sonhos, né? Nos sonhos eu tenho sensações semelhantes de quando eu estou na vigília. Como saber se aquilo que eu sinto, né, não passa de um sonho, enfim. Ele mostra, então, que a própria percepção sensorial, né, aquilo que vem do corpo, não é condição para trazer o conhecimento verdadeiro. Uma vez que engana, pode enganar sempre. Por isso que ele fala, por isso que a dúvida ali é radical, no sentido de me enganou uma vez, eu não posso, vou utilizar desse conhecimento porque outras vezes não me enganou. Não, ele tem que mostrar a rigorosidade, a certeza daquilo que provém de certa percepção, enfim, de certa forma de conhecimento. E a dúvida daí se estende àquilo que parecia ser indubitável, mas daí ele utiliza o argumento do Deus enganador, do gênio maligno, para mostrar o quê? Que até aquilo que nós acreditamos ser, que é certo, como a matemática, né, as proposições matemáticas, pode ser que a gente esteja raciocinando segundo uma necessidade fictícia. O que é? 2 mais 2 é 4, mas isso pode ser que há um gênio maligno, um Deus enganador, um gênio maligno, que faça eu raciocinar de forma que esse pensamento não condiz a uma realidade, não diz respeito a uma realidade. Né? Mesmo sendo evidente, mesmo sendo certo ao meu pensamento, é uma necessidade só no meu pensamento. Não tem como exteriorizar isso aí como condição de verdade, né? E é nisso que ele chega na primeira meditação, falando o que há de certo, né? Se a dúvida atacou com a ideia ali de um gênio maligno, atacou até aquilo que parecia ser mais evidente. Mas o que era o objetivo de Descartes? Tinha um objetivo, não é ficar por ali. Não, agora, se eu conseguir mostrar um conhecimento verdadeiro, né, a partir da razão, né, a partir do meu pensamento, por quê? Porque corpo já não existe mais. Né? Tudo que provém do corpo, é proveniente do corpóreo, não é condição. E se eu achar uma verdade, ela vai ser, de fato, indubitável. Né? Não tem como questionar. Que é o fato do quê? Ora, eu estou duvidando de tudo. Mas o fato de estar duvidando, eu estou pensando. E para eu pensar, mesmo que esse pensamento esteja sendo colocado, vamos dizer, esteja colocando tudo em dúvida, ele deve existir, esse meu pensamento, né? E daí ele chega à primeira verdade, né, ali para fundar o conhecimento, o fundamento ali da ciência, né? Que é o cogito, né? No caso, o pensamento ali como a única, por enquanto, a única verdade para conduzir a partir do próprio pensamento os demais conhecimentos, se é que é possível a partir disso, né? E daí... Frase lapidar. Penso, logo existo. Penso, logo existo.
a primeira verdade, né? O código, pensamento. O que eu sei? O que eu sou? Eu sou uma substância pensante, pensamento, razão, entendimento, não tem diferença para ele, né? Alma, espírito, pensamento. Não é o que vai acontecer depois com Kant, né? O entendimento, razão, das faculdades, né? São faculdades diferentes que têm suas peculiaridades. Então, o Descartes, ele fala, então essa é a primeira certeza, é a partir do meu próprio pensamento que eu posso conduzir. Daí ele vai buscar ele analisar as ideias que ele tem. Quais são as ideias que ele tem, né, que esse pensamento tem? E uma dessas ideias é a ideia de infinito, né? Ele possui uma ideia de infinito e ele faz análise, né? Essa é uma prova cosmológica no sentido, não é uma prova ontológica, que é da existência de Deus, né, como acontece na quinta meditação, mas é o que? Argumento ontológico, né, mas é uma prova assim, eu sendo finito, né, sendo finito, criado, uma substância criada, tem uma ideia de infinito, incriado, enfim, uma ideia de... Eu não posso ser o autor dessa ideia. Por quê? Porque tem aquela análise. Essa ideia possui mais realidade que a minha própria natureza tem. Daí aquela questão dele vai analisar as ideias são todas iguais enquanto realidade formal, né, que empresta do pensamento, né, a realidade do pensamento, só que a ideia do infinito é uma ideia que requer mais realidade. Eu não posso ser autor de uma ideia que exige mais realidade que a minha natureza. Eu não posso ser causa, né, dessa ideia. Daí ele faz toda a análise. Se eu não sou causa dessa ideia, então existe um ser no qual possui tanta realidade presente na realidade da ideia, que é o quê? Deus, né? Esse ser infinito, esse ser onipotente, enfim, todas as qualidades supremas, né, que nós entendemos. Daí ele prova a existência de Deus, né? A terceira meditação, então, mostra que ele sai desse solipsismo, né? A terceira meditação, o Descartes, ele sai esse pensamento, esse sozinho ali, e parte de um conhecimento de uma coisa que não é ele, que é Deus, né? Daí ele faz toda a análise, enfim. Eu não quero interromper o fluxo aqui dessa brilhante explicação das meditações, né? Mas só para dizer que me parece assim uma coisa muito falaciosa e que eu fico surpreso assim com Descartes ter se dado por satisfeito com essa explicação. Até, enfim, ateus, sabe, que nem são da filosofia, falam quando abordam essa explicação, falam que é uma coisa assim um tanto até espúria, a menos que eu esteja perdendo o ponto dela, mas que, por exemplo, eu consigo imaginar coisas que são maiores do que eu, sabe? Que têm mais realidade do que eu e que não existem, sabe? Eu posso pensar... o Bertrand Russell dá o exemplo de um bule no espaço, né? Não é... Enfim, eu consigo pensar num bule gigante no espaço e isso não existe, mas... sabe? Que seja maior do que eu, que seja infinito. Eu consigo pensar nisso, ainda que eu não consiga formar a imagem disso. Mas isso não significa que isso precise existir, sabe? E isso é o que começa a me incomodar no Descartes. Não sei se você lida com os ataques que ele sofre, se você estudou isso, sabe? As críticas e como ele rebateu a elas ou não. Enfim, fica à vontade para falar também, se você concorda ou discorda. Eu sempre olho o filósofo a partir ali das exigências da época também, né? O Descartes, olhando de uma perspectiva atual, eu mesmo que estudo Descartes, eu não concordo em muitos elementos, né? O que é legal no Descartes é como ele conduz o pensamento, que eu acho que a gente tem que ver da importância do filósofo. O Kant, ele vai falar essa questão aí que você disse, né? Eu posso pensar coisas grandiosas que possuem uma realidade
maior daquilo que minha natureza exige, né? Enfim, mas como a ideia de Deus, enfim, mas é o que? É uma ideia da razão, é uma ideia da razão que a gente vai falar, né? Não é um conhecimento, no sentido, porque conhecimento é aquilo que é fruto da faculdade da sensibilidade, né? E o entendimento reúne, faz um conceito, né? Faz um conceito, eu digo assim, conceitua essas informações. Mas o Descartes, ele tinha um objetivo sendo racionalista, mostrar como se conduz o conhecimento e como esse conhecimento, não parando ali no solipsismo, né, no código, Deus, provando Deus, o objetivo dele, por meio da explicação causal, de causa e efeito da ideia, ele tinha outro objetivo maior, que é o quê? A legitimidade do conhecimento. Porque se ele vai falar sobre a impossibilidade de um ateu formar... O ateu tem um conhecimento matemático, tem um conhecimento tal, mas a impossibilidade desse conhecimento ser legítimo, ser certo, ser universal. Por quê? Porque vem aquela coisa, se é certo só na minha ideia, se é certo só no âmbito subjetivo, como que eu vou estabelecer uma ciência rigorosa? Como que eu vou estabelecer um conhecimento que seja legítimo, que seja objetivo, que tenha valor universal? Sim, Porque sem super entendo, mas assim, eu não acho que o absoluto, Deus teria uma exigência para universalizar, sabe? É, porque pode ser uma coisa não só subjetiva, mas que é universalizável, mas só que não precisa estar calcada numa causa primeira, né? Numa essência, né? Uma essência absoluta. Você entende o que eu estou falando, né? eu entendo. Eu entendo. E Descartes sofre bastante críticas, né, sobre isso, sobre conhecimento, enfim. Ele não foi um cara que ele só apanha agora. Ele apanhou na época Na também. época também, né? Uhum. Assim, é natural, então, né? Mas é a nossa visão e depois terão outros pensadores da época do Descartes, depois do Descartes como Kant, vai mostrar, né, sobre a questão o acesso ao conhecimento verdadeiro, objetivo, enfim, daí vai falar da questão quais os limites da percepção humana no conhecimento, né? O que a gente alcança de objetivo, o que é acessível às nossas faculdades. Então é nesse ponto aí, mas no caso como uma pesquisadora que trabalha Descartes, que vai trabalhar um cara que, se Descartes tem esse problema vamos dizer, utilizar ali a questão, a ideia de Deus como para dar legitimidade a todo o conhecimento, universalidade e objetividade, imagine uma Lebranche, só que assim, uma Lebranche ele vai colocar, não, tudo está em Deus, mas aí, claro, eu como uma pesquisadora e também que tenho os meus questionamentos, né, sobre essas ideias, eu utilizo aquilo que depois vai ser, vamos dizer, vai ser amadurecido para fazer uma crítica ao próprio conhecimento, como é a questão do sujeito. Uhum. Uma Lebranche, ele colocar tudo em Deus, porque só Deus há a inteligibilidade do mundo, o acesso ao real, né? Só em Deus que há o conhecimento. Aqui a percepção humana, a razão humana é limitada. Ela só vai conhecer aquilo que manifesta para ela, que é possível a ela. As ideias mesmo do mundo estão em Deus. Mas o que eu quero com isso? É mostrar também que é uma crítica à própria razão, que depois Kant vai estabelecer com bastante categoria isso. E depois de Kant mesmo vai sofrer muitas críticas, né, sobre a sua filosofia também. Então,
O que eu busco com isso? É mostrar também, a gente não pode, por exemplo, estudar um pensador aqui, isolar de toda a história da filosofia, Claro, né? Se existem críticas ao Descartes, é porque viram certos problemas na filosofia cartesiana e, a partir disso, pensadores, filósofos, enfim, cientistas buscaram melhorar ou apresentar uma resposta mais convincente, sei lá, melhor, ou de acordo com o sim. pensamento vigente, né, o que estava em questão. Então, é nesse ponto que eu vejo sobre a importância desses pensadores que são divisores de água, como é o Descartes. O Claro. Descartes é o pai, não só o pai do racionalismo moderno, mas é a partir do seu pensamento que se estabelece o pai da filosofia moderna, do pensamento moderno. Não existiria Kant sem Descartes, né? Não existiria outros pensadores sem Descartes, Sim. Malebranche sem Descartes. Então é nesse ponto que eu vejo. E uma dúvida. Então, ele primeiro, ele primeiro prova o pensamento, depois ele diz que prova Deus e depois ele prova o mundo, né? É mais ou menos essa trajetória das meditações. Desemboca na prova da existência da matéria, digamos assim. A sexta meditação, que ela sofre. Daí tem a quarta meditação, sabe, sobre a questão do erro, né, da liberdade, enfim, como que evitar errar, enfim, a quinta meditação do que o Kant vai falar da prova ontológica de Deus e a validação das ideias claras e distintas, mas daí na sexta meditação ele precisa agora provar, porque ele tem sensações, enfim, e Deus seria enganador, ele já provou que Deus é bom. Deus seria enganador se me desse sensações e essas sensações não fossem provenientes de algo corpóreo, né? Então, daí só que assim, que é o que gerou bastante problema, porque Descartes ele faz a separação entre pensamento e extensão, Uhum. alma, espírito, né? Pensamento e corpo, matéria, de tal modo que quando ele vai provar a existência dos corpos, como ligar de novo? Ele vai falar que essas duas. Todas as ideias, só por termo de curiosidade, todas as ideias, até as ideias sensíveis do Descartes, são inatas. Nós já nascemos com elas. Mas, no caso das ideias sensíveis, elas vêm à mente, se manifestam à mente a partir da relação com o corpo. Quando eu tenho não é como que eu poderia falar, não é relação com o corpo, quando eu experimento algo, né, nessa interação com o corpo, faz com que essas ideias venham à mente. Muito obrigado por assistir a parte inicial deste episódio do Talma, podcast de filosofia. Se você quer assistir ao episódio na íntegra, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai poder assistir aos episódios exclusivos do Talma em toda a sua duração. Os episódios são lançados semanalmente, assim como ter acesso a outros conteúdos exclusivos, como o meu curso contínuo sobre Friedrich Nietzsche, um grupo exclusivo para membros do canal comigo e outros no WhatsApp, assim como você vai ser citado em todos os meus vídeos do YouTube como um membro. Então considere essa oportunidade de, por apenas R$ 4,99 por mês, estar investindo e desenvolvendo o seu potencial intelectual e o seu contato com a filosofia e com a cultura. Muito obrigado, até a próxima!